Caso Master e uma acariação bem esquisita. Você está assistindo ou ouvindo o Curadoria de número 12. Lembra do que eu falei sobre voltar a ter curadoria em 2025 só se tivesse alguma coisa relevante, né? Se alguma coisa relevante acontecesse? Pois então, não é sem motivo que você está assistindo ou ouvindo essa voz novamente. No primeiro episódio do Curadoria, desse novo formato, nós trouxemos para você o caso Master, né? Do que aconteceu e o aspecto econômico do que a gente chama de moral hazard. Vale a pena você voltar naquele primeiro episódio, caso você não tenha ouvido, porque não é disso que a gente vai falar nesse episódio aqui. O que a gente não imaginava naquele momento, na época que aquele episódio foi gravado, é que a coisa era muito mais aprofundada e muito mais pantanosa. De lá para cá, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ele construiu, na verdade não de lá para cá, né? O que a gente descobriu de lá para cá é que ele construiu uma carapaça de mídia e de aspecto jurídico muito mais aprofundado do que parece. Pelo lado midiático, existem alguns veículos que costumavam cobrir fraudes e coisas muito esquisitas como essa, e dessa vez se calaram, ou emitiram alguma notinha dizendo que isso não era assunto deles, né? Coincidência ou não, um desses veículos teve até uma parte comprada por alguém com uma grande proximidade com o Vorcar um tempo atrás, cada um com o capital reputacional que quiser, sem julgamentos, isso é apenas uma constatação. Já pelo lado jurídico, a coisa é ainda mais tensa e envolve até ministros, no plural, do Supremo Tribunal Federal. A esposa de um dos ministros advoga para o banco em um contrato de quase 130 milhões de reais, que até agora ninguém apareceu para desmentir a apuração da Malu Gaspar, do Globo, então deve mesmo ser real. E ainda mais escandaloso do que isso, pelo menos em minha opinião, e já já vocês vão entender por quê, um dos advogados de defesa, nesse caso, viajou com outro ministro do Supremo Tribunal Federal para assistir ao jogo da final da Libertadores. E, curiosamente, depois disso, esse ministro concentrou em si todas as investigações do caso e ainda colocou sigilo, sobretudo. Só que como no Brasil tudo que tá ruim sempre pode piorar, lembre-se que nós somos o país do porém. Já conversamos sobre isso em Reflexões. No apagar das luzes de 2025 veio a machadada final sobre a lógica, pelo menos em 2025. Toffoli, o ministro que viajou com o advogado da outra parte, lá para o jogo da Libertadores, convocou uma acariação entre Daniel Vorcar, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, Banco Público de Brasília, que tentou comprar o Master, e Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central. Quanto aos aspectos jurídicos bizarros dessa ideia, como por exemplo o fato de ter sido convocada uma acariação no meio do recesso do judiciário e as partes sequer terem sido ouvidas individualmente, que é o praxe, né, a praxe desse tipo de coisa, vale vocês conferirem as referências que estão na descrição desse episódio. Lá o juridiquês vai estar mais bem explicado. Aqui nós vamos falar diretamente dos efeitos nefastos que esse tipo de coisa traz sobre o mercado como um todo das instituições financeiras no Brasil. Mesmo nosso país sendo uma enorme bagunça na qual costuma sair ganhando quem tem melhores contatos, existem algumas coisas que, pelo menos em teoria, precisam ser respeitadas. Uma delas é saber a quem responde determinada instituição em termos de regras, de cumprimento de obrigações e de eventuais punições. No caso das instituições financeiras, esse órgão, né, que define as regras e a quem essas instituições têm que dever explicações, esse órgão é o Banco Central, no caso das instituições financeiras. Quando há alguma potencial fraude, quem vigia e eventualmente pune, né, pede investigação, é o Banco Central. Pode até vir de outro canto, começar de outro lugar, mas a autoridade no assunto para decisão, em termos institucionais,
quando o assunto são as instituições financeiras, é do Banco Central. Não é o caso de uma eventual liquidação de banco ser conferida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou Agência Nacional das Águas. É o Banco Central que faz isso, que verifica esse tipo de coisa quando o assunto são as instituições financeiras. Esse é o braço do Estado responsável por isso. A partir do momento em que o braço do Estado, que não tem nada a ver com isso, decide meter o bedelho, perdoe-me a expressão, mas é que realmente isso tudo é muito absurdo. Abre-se uma nova porta para o inferno e essa porta abre para o seguinte lugar. De agora em diante, quem estiver em apuro só precisa mesmo ter bom contato no Supremo e nada mais. E não é nem exagero ou força de expressão. Quando o Banco Central decide pela liquidação de um banco, não foi porque alguma coisa bombou na mídia ou porque encheram o saco em rede social, mas porque houve algum tipo de verificação técnica, cujo parecer deixou claro que aquela instituição causa mais dano funcionando do que se fosse fechada. E essa liquidação do Master aí, direcionada pelo Banco Central, não é a primeira vez e nem será a última vez que um banco foi liquidado pelo Banco Central. Toda vez que isso acontece, sim, é um evento que assusta, só que uma coisa assusta ainda mais, que é você não ter a menor ideia de quem é que define as regras do jogo. Ou, pior ainda, você saber quem é que define as regras do jogo, mas saber que quem está definindo as regras do jogo, quem está dando as cartas, está muito mais interessado na rede de contatos do que em qualquer aspecto técnico que envolva a atuação de uma instituição financeira. Independente de fraudar ou de cometer qualquer outro tipo de absurdo, valeria mais aí essa rede de contatos. O que acontece após tudo isso? Subitamente, será que o Supremo Tribunal Federal vai considerar que esse banco, com liquidação definida pelo Banco Central, pode voltar a funcionar normalmente? E o que é que vai acontecer com o dano causado até agora? 40 bilhões, mais de 40 bilhões de porrada no Fundo Garantidor de Crédito é pouco? Estão esperando o quê? Que vá a 70, 80, 100 bilhões? Que vá o Fundo Garantidor de Crédito inteiro para o ralo para fazer alguma coisa? De agora em diante vai valer mais o contato com quem você viaja com um juiz do Supremo para ver jogo de futebol do que agir dentro das normas que o Banco Central define quando o assunto é ter uma instituição financeira? São mais perguntas do que respostas e mais preocupações do que parece a uma primeira vista. Se o Supremo Tribunal Federal tiver noção do tamanho do dano institucional que causará seguindo com essa ideia, veremos um foi mal, tava doidão nos próximos períodos. Se não, pessoal, um capítulo adicional da inesgotável e tristíssima série Quem Manda no Brasil estará sendo escrita diante dos nossos olhos. E mais uma vez ficará clara a mensagem de que uma eventual contenção da síndrome de Deus da nossa Suprema Corte não virá de dentro dela, mas sim do Senado. Vale lembrar que nem o atual presidente da instituição, Edson Fachin, conseguiu sucesso ao cogitar colocar um código de ética na instituição. E só para fechar, uma coisa importante. Como tudo no Brasil que é ruim pode sempre piorar, dá uma pesquisada depois sobre o PLP 19 de 2023. Vale citar com as palavras do próprio projeto, vou até ler aqui com calma para vocês. Autoriza a demissão dos diretores do Banco Central por decisão da maioria absoluta dos deputados e dos senadores quando as decisões da instituição contrariarem interesses nacionais. Fecha aspas. O projeto está lá paradinho no Senado. Quando a gente menos esperar, alguém vai desengavetar e tornar a situação ainda pior. Opinião. Essa acariação me soa a constrangimento puro e simples e não deveria ser feita. O dano institucional já será imenso, independente do que aconteça após esse momento. Quando o aspecto técnico sério de um órgão tão capacitado quanto o Banco Central fica à mercê de
conta aí a sua versão e ouve a do coleguinha, é porque a institucionalidade já foi para o vinagre. E o único interesse de uma instituição financeira, principalmente se ela cometer fraudes, poderá ser de ter um corpo jurídico com bons contatos. Já que fraude, pelo visto, você pode cometer adoidado caso você tenha esses bons contatos. E sobre esse ponto do projeto que está parado lá do Senado, lembre-se sempre de uma coisa muito importante. Quando um projeto de lei vier com muitas intenções boas, positivas e pouquíssima ou nenhuma explicação sobre como aquilo será tocado de verdade, desconfie que alguma bomba está sendo armada. Tirar diretor do Banco Central quando estiver contrariando o interesse nacional, isso é o quê? Juro muito alto, juro muito baixo, banqueiro central que discorda do presidente da ocasião? O que significa isso? Nenhuma instituição deve estar livre do escrutínio público, sobretudo dos nossos representantes eleitos. Em todo caso, é muito importante a gente lembrar que já existe sabatina e avaliação antes da aceitação de presidentes e diretores do Banco Central. E também deve existir critério, caso ainda não exista, aí tudo bem, beleza, valeria a pena a gente discutir isso, deve existir critério objetivo para eventualmente tirar algum diretor de lá, dado que já houve sabatina para que entrasse lá. Me desculpem, mas contrariar interesse nacional é conversinha fiada de quem, se você perguntar de maneira séria, não vai conseguir nem te contar o que é que define como interesse nacional. Sem critério objetivo, quem vence são a dupla discricionariedade e bons contatos. Talvez nesse caso do Master, essa dupla já tenha até vencido. Se vier pelo Congresso essa outra pataquada, então fica ainda pior. Perdão pela água no chope, no apagar das luzes de 2025, mas realmente não dava para passar sem pontuar essa excrescência que estamos verificando agora. Até porque, não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que tudo que mais querem é que ninguém repare nesse absurdo mastodôntico que está acontecendo agora. E se não vamos poder contar com veículos que costumavam fazer esse tipo de jornalismo investigativo, ao menos você sabe, mais uma vez, que pode contar com a gente do Terraço Econômico nessas horas. Caio Augusto, em 29 de dezembro de 2025. Até o próximo Curadoria.